Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai estudar o último dos filos do reino dos micro-organismos. Já estudamos vírus, bactérias, fungos e agora vamos entrar no último grupo. É o reino protoctista, ou reino dos protistas. Bom, são animais unicelulares, ou seja, que só tem uma célula, né? Visível apenas a microscópio. E aqui eu tenho imagens, né, de um protozoário da família dos risópodes, né? Ou pseudópodes, né? Quer dizer o quê? Eles se movimentam por uma espécie de pés falsos. Olha como é que ele fica. Ele tipo forma, através do corpo dele, né, projeções em movimento. É como se fossem uns pés falsos, né? E veja essa outra imagem aqui, que eu tenho também um protozoário diferente. Ele é um ciliado. Não dá para ver direito, mas ao redor da pelezinha dele, da célulazinha dele, é cheio de cílios. Então ele se movimenta por esses cílios. É como se fossem cílios dos nossos olhos, certo? Vou colocar aqui a canetinha. Então vamos entrar nessa família. Característica dos protoctistas. Todos são eucarionte. Procarionte só bactéria, né? Todos são eucarionte. E os protoctistas, eles são divididos em duas classes, certo? Eu queria era vermelhinha, deixa eu ver aqui. Então, ele é formado, os protoctistas é formado no grupo dos protozoários e o grupo das algas. Mas tia, algas é protozoário? Por quê? Algas é mais para ser planta, realmente. Tem todas as características de uma planta, mas de acordo com os estudos, foi melhor colocar as algas num grupo porque não completava todas as características de uma planta. Então, por isso foi colocado, foi escolhido. Não, então vamos botar num reino protista, né? Tá certo? Então, não esqueça, algas é da família dos protistas, ok? Embora se tenha muitas características das plantas. Então, os protozoários, né? Eles são heterótrofos, não fabricam seu próprio alimento, são unicelulares, formados por uma célula, são parasitas, tá? E alguns têm vida livre, como o paramécio, né? São encontrados nas águas e não causam doença. As algas, todas as algas são autótrofas. Por quê? Porque elas fabricam o seu próprio alimento. Na verdade, as algas é o verdadeiro pulmão do mundo, porque elas é que liberam grande quantidade de oxigênio para o nosso planeta. As algas podem ser unicelular ou pode ser multicelular. Não possui tecidos verdadeiros. Por que diz que não possui tecidos verdadeiros? Porque não tem um caule que sustente, não tem uma raiz, certo? Então, porque não tem certas características de planta, ela não é classificada como planta. As algas, vamos começar pelas algas. As algas, existem as microalgas, ou seja, algas muito pequenas, às vezes só visível ao microscópio, né? Que temos aqui as diatomáceas e dinoflagelados flutuam na superfície, que serve de alimento para outros animais, né? São chamados de fitoplâncton. E tem as macro maiores, né? Algas maiores, aquelas algas quando você vai à praia, elas se engancham nos seus pés e tem vários formatos, né? Várias cores. Então, elas são pluricelulares, bem maiores, visíveis ao olho nu. Alguns são fixas às rochas e outros ficam soltas, né? Os fitoplâncton, que são as algas, constituem a base da cadeia alimentar, porque são elas que liberam grande quantidade de oxigênio e também de massa para a alimentação dos outros animais, né? Formando assim a cadeia alimentar. Verdadeiro pulmão do mundo, responsável por 70% da fotossíntese. Então, por causa da sua grande quantidade da sua reprodução, elas liberam muito oxigênio e muita matéria, né? Existem vários tipos de algas,
Tem as clorofícias, são algas verdes, faeofícias, algas pardas ou marrom, rodofícias, algas vermelhas, crisófícias, algas douradas, dinoflagelados, algas cor de fogo, euglenófitas, algas, né? Também tem mais ou menos a cor de fogo, né? Laranjada. Não precisa se preocupar com algas, porque não vou cobrar algas, tá bom? Não é um assunto que cai muito, tá bom? Então, as algas, elas têm grande importância, viu? A partir das algas forma creme, sorvete, maionese, viu? Ó, elas produzem um agar que a partir dela faz medicamentos, certo? E ela também, alguma delas tem no seu esqueleto sílica que dá para fazer construções, tintas. Olha as imagens aqui, ó, algas verdes, algas marrons, algas douradas. Essa aí é invisível, né, aos nossos olhos. Essa aí a gente vê. Algas vermelhas, que dá para retirar o agar, que é muito usado em medicamento. As algas e a poluição. Vocês já viram um rio que é cheio de plantinha por cima? Pronto, aquelas algazinhas tudo por cima causam um fenômeno chamado de eutrofização. Eutrofização é quando há um acúmulo de algas cobrindo o rio, certo? E aí quando cobre completamente o rio, os raios solares não conseguem chegar até a profundidade do rio, fazendo com que não haja fotossíntese nas plantinhas lá embaixo, né, do rio, e aí podendo prejudicar muito a cadeia alimentar, alguns animais até morrer por falta de oxigênio e tudo mais, porque muitas águas absorvem muito oxigênio. E isso aqui, né, provoca a morte de um rio. Pode prestar atenção que um rio que está coberto por eutrofização, por algas que ficam por cima, com o passar do tempo, 1, 2 anos, 3 anos, aquele rio desaparece. Por quê? Porque os seres vivos que estão abaixo daquele rio, eles morrem, então o leito do rio morre. O que é maré vermelha? Maré vermelha é uma proliferação, um aumento de um tipo de alga vermelha, certo? Essa alga vermelha, ela libera uma substância tóxica. Então, ela por si já libera a substância tóxica. Quando ela está excessivamente reproduzindo muito, ela acaba intoxicando todos os animais que estão próximos a ela, levando à morte. E Jacira, por que elas reproduzem tanto? Porque com certeza naquele ambiente está faltando predadores para ela. E aí há um desequilíbrio ecológico. E também as algas, né, elas se associam a algas mais fungos. E aí esse processo aqui é muito importante porque formam os líquens, certo? Que é muito importante, né, no nosso ambiente. Agora vamos para o que nos interessa, os protozoários. Os protozoários são divididos, os tipos de protozoário é dividido de acordo com a sua locomoção, o seu movimento, certo? Existem 4 tipos. Existem os rizópodes. O que é os rizópodes? São animais que se locomovem por falsos pés. Eles fazem projeções no corpo e aí se locomovem, do mesmo jeito que eu mostrei na primeira imagem, ó. São os pseudópodes. Pseudo, falso, podes, pés. Tá aqui, ó. Ó, aqui é uma imagem de um pseudópodes. Veja aí como é a movimentação deles, certo? É desse jeito. Os possuem pseudópodes e tem movimento ameboide. Esse movimento assim, né, de indo, voltando como se fosse dançando, isso aí é um movimento ameboide, certo? Aí um exemplo de uma doença desse tipo aqui é a ameba. A ameba é uma doença causada por um protozoário que causa vômito, diarreia, mal-estar, tá presente em água doce, viu? Às vezes a gente pega água doce filtrada e vai analisar aquela água, a gente encontra uma ameba, viu? A ameba,
assim como outros protozoários, vive na água doce, tanto a ameba como esse outro aqui, que é um ciliado, um paramécio. Então, eles, como vivem na água doce, eles têm uma estrutura dentro deles chamada de vacúolo contrátil ou pulsátil, também pode ser chamada assim. O que é o vacúolo pulsátil, Jacira? Eu acho que é isso aqui, ó. No caso aqui, ó, tô pintando no caso do paramécio. O que é o vacúolo contrátil? O vacúolo é uma estrutura que expulsa da célula o excesso de água. Porque como ela está na água doce, muita água entra, porque ela não tem parede celular, muita água entra pela sua membrana, fazendo ela inchar tanto a poder estourar. Então, para ela não estourar, ela precisa ter um vacúolo contrátil dentro da sua célula, e esse vacúolo contrátil vai fazer o favor de, quando entrar muita água aqui dentro, eliminar o excesso. Ele elimina o excesso e assim vai equilibrando a quantidade de água dentro do corpo, dentro da célula, né, no caso. Tem agora os ciliados. Ciliados já está dizendo porque seu corpo é coberto de cílios. Então, o corpo dele tem muito cílio, é como se fosse o cílio dos nossos olhos. Então, ele se locomove, se movimenta por cílio. Um exemplo desse animal é o paramécio. Então, o paramécio tem vida livre também, né? Eu não encontrei nenhuma doença causada por paramécio, nem me lembro. Acredito que não tenham, tá bom? Agora tem outro tipo, tem os flagelados. Os flagelados têm muita doença, muita flagelado. Flagelado quer dizer o quê? Que tem flagelo, olha aqui, ó. Tem um rabinho, tá certo? Esse rabinho é usado na sua movimentação, é como se fosse a movimentação de um espermatozoide, tá? Então, tem várias doenças, como a doença de Chagas, que a gente vai falar sobre ela, tá bom? Tem o esporozoário. Esse parasita, que também causa doença, como tá a doença da malária, certo? É um esporo, certo? Tá aqui vermelhinho, certo? É um esporo. É uma bolinha, certo? Esse esporozoário são protozoários que não têm sistema locomotor para se movimentar. Eles são levados pela água, são levados pelo vento, entendeu? Por esporos. Mas eles não têm uma forma de se movimentar. O flagelado se movimenta pelo flagelo, o ciliado por cílios e os risópodes por falsos pés, pseudópodes, tá bom? A reprodução pode ser assexuada, muito fácil, né? Uma célula se divide em duas, uma célula se divide em outra. Pode ser por divisões múltiplas. Eu vou mostrar para vocês, quando eu mostrar o vídeo da doença, as divisões múltiplas que acontecem, certo? Vou mostrar quando for na hora. E a conjugação é uma espécie de reprodução sexuada, porque está havendo a troca de material genético. Isso aqui a bactéria também faz, é a conjugação. Eu tenho aqui, ó, um parasita e tem um outro aqui. Vejam que eles estão bem unidos, né? Então, o que é que acontece? O material genético dessa aqui está sendo trocado por esse material genético aqui. Então, quando há troca de material genético, eu chamo de reprodução sexuada. Doenças. Vamos falar da primeira doença, a doença de Chagas. A doença de Chagas, certo? Ela é chamada assim por causa de um cientista chamado Carlos Chagas. Foi ele que descobriu o protozoário no corpo de uma menina de 2 anos, certo? Desde então, essa doença ela tem sido combatida, né? Principalmente com casos de taipo, porque o seu vetor, o que é o vetor? O vetor é o que carrega o protozoário, certo? O nome do protozoário da doença de Chagas é Trypanosoma cruzi. E esse Trypanosoma cruzi infecta o vetor, que é o barbeiro. E o barbeiro, ao picar e ao defecar na pessoa, insere, certo,
o protozoário, que no caso é o Trypanosoma cruzi, no indivíduo, na pessoa, tá bom? Sintomas: chagoma, que é o inchaço, certo? O barbeiro, geralmente ele gosta de viver em choupanas, casas de taipo, né? Escondido. E os barbeiros, eles são infectados pelo protozoário porque eles se alimentam de algum animal, rato ou algum animal que tem o agente etiológico, o Trypanosoma cruzi, e fica infectado. Então, ele causa sintomas como chagoma, que na hora que pica a criança ou a pessoa, geralmente ele pica na barba, né? Por isso que é chamado barbeiro também, porque ele gosta de picar na região do rosto, né? No olho. Então, muitas pessoas ficam com o olho inchado, né? Ao ser picado por ele. Então, é chamado chagoma. Também causa cardiomegalia, o que é isso? O crescimento do coração. O coração fica alto. Por quê? Porque os protozoários, quando ele infecta uma pessoa, eles migram lá para o coração, lá para as células do coração, fazendo com que o coração cresça, fica inchaço. Hipertensão, tá? Taquicardia, que é o coração que fica batendo muitas vezes acelerado, e cansaço. Aqui diz, não tem cura, tá? Você vai ter que viver com ela. Então veja bem como é o barbeiro, né? Ele pica, só que ele não transmite a doença nas picadas. Ele transmite a doença nas fezes. Ele faz cocô, certo? E aí você coça e aí acaba abrindo as células e o Trypanosoma cruzi entra no corpo, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês. Como é, tá? Só um momento. Vai, meu Deus, tirei, foi. Vou botar aqui. Doença de Chagas. Vem aqui. Cruzi, um parasita. Aqui, ó. Dos infectados, cerca de 20.000 morrem a cada ano. A doença de Chagas é provocada pelo Trypanosoma cruzi, um parasita da família do Trypanosoma africano, que provoca a doença do sono. A doença é disseminada por várias famílias de insetos hematófagos e representa um dos principais problemas de saúde na América do Sul. Esse aí, gente, é o barbeiro. A transmissão. O barbeiro se infecta ao sugar o sangue de um organismo infectado. No caso, pode ser um animal silvestre. No intestino do vetor, a tripomastigota se transforma em epimastigota, que então se reproduz. O homem, por sua vez, é infectado pelas fezes ou urina do triatomínio, que enquanto suga o sangue, defeca nesse mesmo local. Nas fezes, gente. A pessoa possa, ó. E aí, olha o que acontece. Inseto pica e defeca ao mesmo tempo, e os tripomastigotas passam pelo local da picada. Olha o que acontece com os Trypanosoma cruzi, gente. Olha, ele tá na corrente sanguínea. Os tripomastigotas invadem as células e se transformam em amastigotas. Os amastigotas se multiplicam dentro da célula sexuadamente. Gente, isso aqui é uma divisão múltipla. Os amastigotas se transformam em tripomastigotas e destroem a célula saindo saindo para o sangue. Olha, viu? Isso é uma divisão múltipla, assexuada. Os tripomastigotas sanguíneos são absorvidos por um novo inseto e uma nova picada, e o ciclo recomeça. Se o barbeiro estiver infectado, ele infecta outra pessoa, certo? Então aí você convive com células, ó, que tem o Trypanosoma cruzi. E eles gostam muito das células do coração, por isso que uma das características é o coração crescido, tá bom?
agora para lá. Agora vamos para a próxima doença, tá? A próxima doença é a malária, tá? Passa aqui, malária. A malária, gente, é uma doença causada por esporozoário, tá? Ou seja, um protozoário que não tem sistema locomotor. O nome dele é chamado Plasmodium. E ele é transmitido, o plasmódio tem um vetor. O vetor é um mosquito chamado mosquito Anopheles. Anopheles, certo? O mosquito Anopheles, ele também é chamado de mosquito prego, popularmente, mas o nome dele é Anopheles. Dá febre intensa, febre muito grande, gente. Febre muito grande, muito intensa. É chamada febre terçã, quartã, que você toma remédio e continua com febre. Causa anemia, cefaleia, dor de cabeça e cansaço. Você é picado por o mosquito Anopheles. Esse mosquito Anopheles, ele é muito encontrado nas regiões tropicais, ou seja, na Amazônia, na Mata Atlântica, lugar que tem muita mata, é muito encontrado esse tipo de mosquito, certo? Em região tropical. Então, ele pica você, geralmente é a fêmea da Anopheles, e aí essa fêmea, ela libera o esporozoário, o esporozoário tem um órgão que ele gosta mais, que é o fígado, e lá começa a fazer divisão celular, ou seja, reprodução assexuada, multiplicando. Agora, outra coisa, ela não injeta, a forma como ela libera os esporozoários é pela sua secreção salivar, tá? É pela saliva, tá bom? Agora vamos ver o filme. Vamos ver aqui o filme da malária. É bem rápido. Veja aí, ó. O mosquito Anopheles, certo? Ele dá uma espécie de picada, mas libera os esporozoários pela sua secreção salivar. Veja que está sendo liberado, certo? Os plasmódios. Ele vai para a corrente sanguínea, certo? E aí, depois da corrente sanguínea, ele chega aonde? No fígado, principalmente, causando lesão no fígado. Veja aí, ó, as células hepáticas, formando os esporozóitos. Eles entram, tá? Veja o que vai acontecer, ó. Dentro dele vai começar a fazer divisão celular, ó, divisão binária. Depois essa divisão binária multiplica, então faz uma divisão múltipla. Olha aí, ó, vários esporos formando várias células. Olha aí, ó, multiplicou muito rápido. Tá fazendo divisão assexuada. Isso dentro do fígado, viu? Por isso que eles gostam do fígado. Aí rompeu o fígado. Por isso você vai ficando doente. Por isso você vai tendo febre. Por quê? Porque está sendo muito contaminado, né? Seu corpo está sendo invadido por milhões e milhões de protozoários. E é muito rápido isso aí. Aí os plasmódios, olha aí, ó, chega e entra dentro de uma hemácia, uma célula vermelha. Olha aí, ó. Aí dentro, o que vai acontecer? A hemácia, ó, vai abrigar o plasmódio vai começar a sofrer uma divisão, ó, divisão múltipla, assexuadamente. E olha aí, ó, rompeu, destruiu a hemácia, ó, destrói a hemácia, olha. E libera novos esporófitos
para atacar novamente novas células vivas e saudáveis. E assim você vai adoecendo mais e mais, mais e mais. Tá? Agora vamos voltar. Ok? Então, o fígado é um órgão em que vai acontecer toda essa reprodução. Depois da reprodução, ele vai para a corrente sanguínea, ó. Da corrente sanguínea afeta as hemácias, né? E assim vai cumprindo com seu ciclo, né? A prevenção para malária é eliminar criadores de mosquito, colocar telas, né, para proteger portas, usar mosquiteiro e repelente, ou seja, a mesma prevenção do mosquito da dengue. Amebíase é causada por um ameba, que é um risópode, né? Ela está presente em água e alimentos contaminados, causa diarreia, que é disenteria, náusea, vômito, cólica, né? É uma doencinha réia besta, que de vez em quando a gente tem, né? Mas que tem que ter certos cuidados com a higiene. Tem também a giardíase, que também é uma doença parecida com a amebíase, só que é uma doença flagelada, né? Ela também é por causa de alimentação e água contaminada, também causa diarreia, vômito, cólica, náuseas, fezes com odor fétido, ou seja, as fezes, né, tem um cheiro ruim. Já tem, né? Aí fica mais ainda, tá bom? Também tem tratamento. Tem a doença do sono, que essa doença do sono é causada por um vetor chamado tizé. Essa música, graças a Deus, não existe aqui no Brasil, só na África, tá bom? Dá uma sonolência horrível, a pessoa fica como se fosse de coma, passa dias e dias sem acordar. E tem a leishmaniose, que também o pessoal chama de calazar. A leishmaniose também é uma doença flagelada, que tem também um vetor, né, um mosquito chamado mosquito palha ou flebótomo, né? O pessoal popularmente chama mosquito palha, mas o nome dele é um mosquito flebótomo, certo? Então, ele causa feridas, né? Tanto na pele e mais na frente, se não curar, no intestino, nos órgãos. Olha aqui, ó. No cachorro, vira ferida mesmo, começa uma borbulhinha, quando vai ver já tá uma ferida enorme. É o calazar, né? Nos humanos também dá, tá certo? Também dá. E existe 2 tipos de leishmaniose, que é a da ferida brava, que é a que causa aquelas feridas que eu já mostrei no slide anterior, né? E o visceral, que é aquela que ataca logo as vísceras, os órgãos internos, o intestino. Aí por isso que o animal fica logo doente, até morre logo, né? O pessoal diz assim, o cachorro tá com calazar, vamos sacrificar, porque senão passa para nós. O cachorro não passa calazar diretamente para nós. O que pode acontecer? Um inseto vir, picar o cachorro, o inseto fica contaminado e picar a gente. Mas você beijar, abraçar, agarrar, você não pega o calazar, entendeu? Tem a tricomoníase, que é uma doença também, que é um flagelado, que é uma doença sexualmente transmissível, tá? Então, pega pelo contato sexual. Causa infecções vaginais, uretrais e causa muito cheiro muito forte, né? Leucorreia é esse brancão que sai, né? No caso do pênis do homem, na vagina da mulher. Vermelhidão, ardor, inflamação na uretra, inflamação na vagina, certo? E a maior prevenção é a preservativo. É a melhor forma de prevenir essas doenças, né? E também a higiene, claro. Tem o toxoplasmose, que é uma doença causada por um esporozoário também. É chamado de toxoplasma gondii, que o hospedeiro é o gato, ou seja, pelas fezes do gato. É só gato, gente. É só gato, não é cachorro não, tá? O gato, ele armazena o agente etiológico, que é o toxoplasma gondii. E aí, se você entrar em contato com as fezes do gato, você pega a doença, tá?
dar dor de cabeça, febre, infecções oculares nos olhos e cerebrais. E é só isso, tá? Espero que vocês tenham gostado e tudo de bom pra vocês, tá certo?